Convidamos os senhores vereadores que se encontram nas dependências desta casa para adentrarem o plenário para que possamos dar início a esta sessão ordinária. Nomeio ad hoc o vereador Mário Mardegan para assumir a primeira secretaria. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo, nona sessão ordinária do dia 1º de abril de 1996. Solicito ao senhor secretário Lucas Barbosa da Silva que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Presente. Antônio Carneiro Silveira. Presente. Antônio Divaldo Costa. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Bonifácio Campaner. Presente. Clemente Cavazana. Presente. Eduardo Pinheiro Lois. Eduardo Pinheiro Lois. Ausente. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Ausente. José Américo Nascimento. Ausente. Lucas Barbosa. Presente. Luiz Antônio Boato. Ausente. Mário Mardegan. Presente. Nili Queda. Ausente. Pedro Martinez de Souza. Presente. Raul Silva. Ausente. Tadami Gawata. Presente. Theo Climanarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. Nove ausentes e 10 presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da nona sessão ordinária do quarto ano da 11ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba e de início em conformidade com a resolução número 1167 de 11 de abril de 94, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Na ausência... Nós vamos ler a Sagrada Escritura no Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia, a bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Havendo o número legal, estamos passando ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação, a ata da sessão anterior, que já está à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação contrária, ela será automaticamente considerada aprovada. Solicito ao secretário ad hoc, Mário Mardegan, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo.
Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 26 de março de 1996. Senhor presidente, em atendimento ao requerimento número 036 de 96, de autoria do vereador Antônio Carneiro da Silveira, estamos encaminhando em apenso o demonstrativo elaborado pelo diretor do Departamento de Programação Orçamentária referente aos valores fixados pela limpeza pública. No ensejo, renovamos nossos protestos de estima e apreço, firmando-nos atenciosamente Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda agora a leitura das correspondências recebidas como respostas de matérias já aprovadas pelo Legislativo. Correspondência de diversas respostas às matérias aprovadas. Marley Fernandes Cardassi e Filhos envia resposta ao requerimento número 026 de 96, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo envia resposta ao requerimento número 461 de 95, de autoria do vereador Hélio Corrêa. Solicito ao secretário Mário Mardegan que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência a fim de solicitar que seja retirado de tramitação para melhores estudos o projeto de decreto legislativo número 007 de 96. Sem mais, firmamos Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicito ao secretário Mário Mardegan que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Nona sessão ordinária, 1º de abril de 1996, correspondência de diversos. União dos Vereadores do Estado de São Paulo convida para a reunião ordinária da UVESP no dia 17 de 4 de 96, às 17 horas, no auditório segundo do Centro de Convenções de Serra Negra. Construtora SA envia informativo número 91, ano 20 de fevereiro de 1996. Deputado estadual Campos Machado solicita mobilização de todos para que seja dada a solução ao caso Banespa. Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente, São Paulo, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira agradece a colaboração das autoridades araçatubenses no recadastramento de estrangeiros residentes em Araçatuba, realizado durante os dias 26/2 a 1/3 de 96. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves. Senhor presidente, como é do conhecimento desta Igreja Câmara Municipal de Araçatuba, estamos construindo um prédio destinado às instalações do Instituto Médico Legal IML, em fase de o atual não oferecer as mínimas condições de uso. As despesas com execução dos serviços foram todas arcadas pelo município, e delas restam pendência de R$ 9.933.000,72, o que representa um valor pequeno comparando-se ao empreendimento. Assim, para que o município possa honrar os compromissos assumidos, estamos submetendo à apreciação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto que visa autorizar a abertura de um crédito adicional especial no valor mencionado, destinado a pagamento da medição final das obras de construção do prédio para abrigar o Instituto Médico Legal de Araçatuba, pelas razões expostas e de forma a evitar prejuízo ao município, bem como considerando
a relevância da matéria, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação com fundamento no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, renovamos nossos protestos de mais alta estima e apreço, firmamos-nos atenciosamente o Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça a comissão. Aprovado. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 25 de março de 1996. Senhor presidente, temos lançado em nosso município, visando conter habitacionais inéditos e também incentivando a construção de casas populares por meio de cooperativas e companhias. A Secretaria da Habitação e Ação Social, com recursos obtidos com a manutenção da área azul, muito tem feito nessa área, abrigando diversas pessoas que vivem em favelas e barracos, a quais hoje possuem seu teto próprio. Agora pretendemos atender a classe dos trabalhadores desta prefeitura, na qual se registra um grande número de pessoas carentes e sem casa. Assim, estamos submetendo a apreciação dessa edilidade e incluso o projeto de lei que visa desafetar uma área de terra no Jardim Planalto, visando seus parcelamentos e futura transferência ao funcionário desta prefeitura após triagem e a constatada a necessidade. Com isso, inteiramos dando mais um passo para que, num futuro não muito distante, todas as famílias tenham um lar. Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação com fuleiro no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, o Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça a comissão. Aprovado. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 25 de março de 1996. Senhor presidente, para conter as carências habitacional, sempre com o ditos incentivado a construção de casas populares por meio de cooperativas e companhias. Incentivada a construção de casas populares por meio de cooperativas e companhias. A Secretaria de Habitação do município, com recursos obtidos com a manutenção de área azul, muito tem feito nessa área, abrigando diversas pessoas que vivem em favelas, barracos, hoje possuindo seu teto próprio. Pretendemos agora atender a classe dos trabalhadores dessa prefeitura, na qual se registra um grande número de pessoas carentes e sem casa. Assim, estamos submetendo a apreciação dessa idilidade, o incluso projeto de lei que visa desafetar áreas de terra do Jardim Planalto, visando seu parcelamento e futura transferência de funcionários desta prefeitura após triagem e constatada a necessidade. Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação com fuleiro no artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, o Dr. Domingos Martins Andorfato, prefeito municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça a comissão. Aprovado. Paço Municipal, presidente Tancredo Neves, 25 de março de 1996. Senhor presidente, a Lei Municipal número 4586, de 27 de outubro de 1995, autoriza a doação de área de terra ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para a construção de instalação do seu fórum em Araçatuba. Ocorre que, no momento de se efetivar a doação, constatou-se a necessidade de se desafetar a área referida com meio de possibilitar a doação.
Assim, estamos submetendo a apreciação dessa egrégia Câmara o incluso projeto da lei que desafeta a área de terra da classe de bens do uso comum do povo, transferindo-a à classe de bens denominais, objetivando a sua doação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Dada a relevância da matéria, solicitamos com fundamento o artigo 42 da Lei Orgânica do Município, o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneça a comissão. Aprovado. Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 27 de março de 1996. Senhor Presidente, estamos submetendo a apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a doar gratuitamente os lotes de terra que especifica localizados no Jardim Iporã e da outras providências. No total são 14 famílias a serem beneficiadas. É bom lembrar que a administração municipal tem priorizado o sistema de construção de moradias populares, doações, concessões e outros métodos que visem atender a população mais carente na área habitacional. No Jardim Iporã existem 14 famílias na posse irregular de lotes de terreno de propriedade do município de Araçatuba, com casas identificadas e nelas residindo, conforme ficou apurado por profissionais desta prefeitura. Todas essas famílias são muito pobres e não têm elas outro lugar para morar senão onde totalmente estão. Considerando esse fato de extrema relevância e autêntica, sensível, bem como considerando que Araçatuba registra um dos maiores índices de carências habitacionais, que gira em torno de 15 mil moradias, não podemos permanecer silentes diante de tais fatos. Assim, por medida mais justa, entendemos oportuna a conveniente a regularização da situação de posse de cada uma das famílias referidas, com a doação gratuita dos lotes por elas ocupados. De frisar também que, em razão do estado de pobreza dessas famílias, o município pretende arcar com as despesas cartorárias para a formalização das escrituras públicas e dos seus respectivos registros. Pelos motivos expomos, esperamos contar mais uma vez com o apoio dos vereadores nobres e atuantes que compõem essa augusta Casa de Lei. Finalizando, solicitamos com fundamento no artigo 42 da Lei Orgânica do Município o regime de urgência na apreciação da presente matéria. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam a comissão. Aprovado. Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 27 de março de 1996. Senhor Presidente, estamos submetendo a apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores para as devidas providências o incluso projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Divisão Regional Agrícola de Araçatuba, objetivando o funcionamento complementar de gêneros alimentícios. A DIRA, como é conhecido, a Divisão Regional Agrícola de Araçatuba mantém um centro de convivência infantil, CCI, numa área pertencente ao próprio órgão que reúne as condições físicas necessárias para um bom atendimento. No entanto, dadas as dificuldades financeiras porque passam, registram-se um iminente risco de vir a deixar a funcionar, conforme relata o diretor da DIRA no expediente que segue anexo. Por essas razões, o município pretende contribuir com
com o sustento do seu CCI, na complementação à alimentação destinada às crianças por ela atendidos. Por isso, é necessária a celebração de um convênio, conforme a minuta apresentada com forma de auxiliar nós na sua manutenção, que no momento se torna imprescindível. Dada a relevância da matéria, solicitamos que a sua apreciação excede no regime de urgência, com fundamento do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente plenário objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agradecemos o vereador Mário Mardegan, que assumiu a DOC, a primeira secretaria, e convidamos o primeiro secretário, Raul Silva, para que prossiga a continuação da leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, a Lei Municipal 4.674 de janeiro de 96, então boa hora, veio a regulamentar o Conselho Municipal de Trânsito de Araçatuba, de forma a definir seus objetivos e composição. Deve-se frisar que a cidade de Araçatuba, com as crescentes alterações do seu sistema viário, estava por exigir uma estrutura mais forte para organizar e disciplinar o trânsito de veículos, pedestres e ciclistas. No entanto, como bem lembra o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos AIAN, essa entidade poderia dar seu auxílio na consecução dos trabalhos do Conselho, e aí se propõe numa relevante demonstração de interesse por essa causa e gratuitamente. Assim, por entendermos ser de elevada importância os préstimos aos quais se propõe, já que são todos engenheiros e arquitetos, estamos por meio disso submetendo a apreciação dessa Casa de Leis um projeto que altera o dispositivo da Lei Municipal 4.674 de janeiro de 96, vindo a incluir no artigo 4º da referida lei o inciso 6º. Dada a relevância da matéria, solicitamos sua apreciação. Atenciosamente, Dr. Domingos Martins Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, estamos submetendo a apreciação desta Casa de Leis, incluso o projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal 4.364 de dezembro de 94 e da outras providências. Como é do conhecimento de todos, a PRODEAR, Progresso de Araçatuba, está a ser extinta e só ainda não o foi em razão de obrigações perante o fisco em cargos trabalhistas. No entanto, suas atividades hoje restringem-se apenas no cumprimento das obrigações assumidas. Pela Lei Municipal 4.364 de dezembro de 94, o Executivo Municipal recebeu da PRODEAR todos os créditos que ela dispunha perante contribuintes e terceiros, ficando, por consequência, o município responsável pelo cumprimento fiel de todos os compromissos assumidos pela empresa, junto aos munícipes contratantes de serviços públicos. Por essas razões, entendemos ser necessário o repasse de verba suficiente para que a PRODEAR honre seus compromissos. Dessa forma, estamos propondo a essa Casa de Leis que autoriza o Executivo Municipal a receber da PRODEAR, Progresso de Araçatuba, a título de dação e pagamento, todos os créditos que ela possui perante contribuintes e terceiros, de forma a permitir o repasse de verba referido. Domingos Andorfato, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura de projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei dispõe sobre a concessão de prêmio de incentivo aos servidores da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que prestam serviço nas unidades municipalizadas da saúde e que não percebam prêmios iguais ou semelhantes instituídos pelo órgão público que pertençam juridicamente. Artigo 1º. Fica instituída a concessão do prêmio de incentivo aos servidores da Secretaria da Saúde do Estado que prestam serviço nas unidades municipalizadas de saúde e que não percebam prêmios iguais ou semelhantes instituídos pelo órgão público a que pertencem juridicamente. Artigo 2º. O prêmio de incentivo será inicialmente concedido durante 3 meses dos valores constantes do anexo 1. Parágrafo único. Após o 3º mês, o prêmio de incentivo será pago mensalmente, corrigindo-se os valores da tabela constante do anexo 1 pelos mesmos índices aplicados nos reajustes do salário dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. Para implantar e acompanhar a concessão do prêmio,
bem como avaliar o seu resultado, fica criada junto ao Gabinete da Secretaria de Saúde e Higiene Pública a Comissão de Gestão do Prêmio de Incentivo com as seguintes atribuições. 1. Definir critérios, requisitos e condições referentes ao prêmio de incentivo no prazo improrrogável de 3 meses, a contar da data de publicação desta lei. 2. Coordenar a implantação e acompanhar os procedimentos administrativos necessários à concessão do prêmio. 3. Avaliar e supervisionar a forma de implantação do prêmio em todas as unidades da Secretaria de Saúde e Higiene Pública. 4. Elaborar relatório conclusivo da avaliação a ser submetido à decisão do Secretário de Saúde e Higiene Pública, sugerindo as modificações necessárias. 4. As despesas necessárias à instituição do prêmio incentivo correrão por conta de recursos repassados pelo Estado ao município através do convênio da municipalização. Eduardo Pinheiro Lois, vereador, PMDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura e votação de requerimentos em caráter de urgência. Senhor presidente, ouvido o plenário, requeremos urgência para discussão e votação do projeto de lei 07496 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar gratuitamente os lotes de terreno que especifica localizado no bairro Moarama. Segunda gleba, área B, e da outras providências. Sala de sessões abril 96, vereador Nilo Iqueda. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal para a votação dos requerimentos em caráter de urgência. Aimoré Chiquito Ortega. Antônio Carneiro da Silveira. Edivaldo, Arlindo Mariano de Araújo. Bonifácio Campaner. Clemente Cavazana. Eduardo Pinheiro Lois. Hélio Correia. Joaquim Pereira de Castilho. José Américo do Nascimento. Lucas Barbosa da Silva. Luiz Antônio Boato. Mário Mardegan. Mário Mardegan. Nilo Iqueda. Pedro Martinez de Souza. Ausente. Raul Silva. Sim. Tadame Kawata. Telco Manarelli Filho. Valério Cambuí. Valério Cambuí. Treze votos sim, senhor presidente. Aprovado por 13 votos. Solicito ao senhor secretário Raul Silva que proceda à leitura do segundo requerimento em caráter de urgência. Senhor presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 07596, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar gratuitamente os lotes que especifica no Jardim Ouro Preto e da outras providências. Sala de sessões 1 de abril de 96, vereador Nilo Iqueda. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal para a votação do segundo requerimento de urgência. Aimoré Chiquito Ortega. Antônio Carneiro da Silveira. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Clemente Cavazana. Eduardo Pinheiro Lois. Hélio Correia. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Joaquim Pereira de Castilho. Ausente. José Américo do Nascimento.
Lucas Barbosa da Silva Filho. Lucas Barbosa da Silva Filho, ausente. Luiz Antônio Boato. Mário Mardegan. Nilo Iqueda. Nilo Iqueda. Pedro Martinez de Souza. Pedro Martinez de Souza, ausente. Raul Silva, sim. Tadami Kawata. Telcli Manarelli Filho. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Treze votos sim, senhor presidente. Aprovado por 13 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do quarto requerimento de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 093/96 de autoria do Executivo Municipal, que desafeta a área de terra da classe dos bens de uso comum do povo, transferindo a classe de bens dominiais, objetivando sua doação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que se encontra em tramitação nessa casa. Sala de Sessões, abril 96, vereador Nilo Iqueda. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação do quarto requerimento de urgência. Aimoré Chiquito Ortega. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Ausente. Bonifácio Campané. Clemente Cavazana. Eduardo Pinheiro Lois. Hélio Correia. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Joaquim Pereira de Castilho, ausente. José Américo do Nascimento. Lucas Barbosa da Silva Filho. Lucas Barbosa da Silva Filho, ausente. Luiz Antônio Boato. Mário Mardegan. Nilo Iqueda. Pedro Martinez de Souza. Raul Silva, sim. Tadami Kawata. Telcli Manarelli Filho. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Treze votos sim, senhor presidente. Aprovado por 13 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de requerimentos diversos de vereadores. Senhor presidente, considerando que o trabalho de ovários em pacientes climatéricas, análise ultrassonográfica de autoria do médico ginecologista e obstetra Dorlício Antônio Avezum, realizado em parceria com a médica especializada em ultrassonografia, doutora Ana Cláudia Castro Lippe, obteve o primeiro lugar durante a Jornada Internacional de Endocrinologia Ginecológica e Climatério, desenvolvida no Hospital das Clínicas de São Paulo no mês de março. Considerando que a pesquisa realizada pelo Dr. Lício, feita através do acompanhamento de 410 pacientes de Araçatuba região, concorreu com mais de 42 trabalhos, dos quais 6 se classificaram. Considerando a importância desse trabalho, no sentido de ter mostrado a importância da ultrassonografia como método mais eficaz para fazer o diagnóstico das lesões ovarianas, considerando que o trabalho premiado também teve a colaboração dos médicos Dr. Luiz Antônio Sintra Avezum e Dr. Elton Lippe, considerando que cabe ao Legislativo homenagear aqueles que elevam o nome de nossa cidade por todo o Brasil, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso aos doutores Lício Antônio Avezum e doutora Ana Cláudia Castro Lippe, extensivo aos doutor Luiz Antônio Sintra Avezum e doutor Elton Lippe pela classificação em primeiro lugar do trabalho os ovários em pacientes climatéricas, análise ultrassonográfica, na Jornada Médica Internacional realizada em São Paulo no mês passado, e que deste nosso ato seja dada a ciência aos homenageados, vereador Nilo Iqueda, PRP.
Senhor presidente, O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 31 de março na cidade de Araçatuba, aos 72 anos, o senhor Armando Pagan, considerando que deixou os filhos Reinaldo, Ronaldo, Renata, Rosângela, Rosimeire, Regiano, Delvio, Maninelli e Mara Silvia, além de genros, noras e netos, o que torna a sua perda mais lamentável. Considerando que o passamento do senhor Armando Pagan entristeceu nossa comunidade, pois aqui tinha grandes amigos, considerando que era de família tradicional de Araçatuba, ligada ao comércio de veículos, sendo um dos sócios proprietários da empresa Irmãos Pagan. Considerando que a este legislativo cabe homenagear, ainda que póstumamente, todas as pessoas que tiveram sua parcela de contribuição, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja considerado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Armando Pagan, ocorrido no último dia 31 de março, que desse nosso ato seja dado ciência à família enlutada, a Rua Duque de Caxias, número 630, apartamento 51. Clemente Cabazana, vereador PMDB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém se manifestando em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando a importância da ABB, Associação Atlética Bruta Brasil, para a comunidade araçatubense, considerando a realização de eventos que visam a arrecadação de fundos para entidades beneficentes da nossa cidade, como a PAI Ritinha Prates, bem como a cessão de seus salões para outras entidades, considerando que a ABB é integrante do Comitê de Cidadania, participando das campanhas que visam arrecadar gêneros alimentícios para a comunidade carente, considerando que a ABB realiza anualmente torneios de diversas modalidades esportivas, com participação e divulgação a nível regional, considerando que a ABB é incentivadora de esporte amador, tendo inclusive supervisionado e cedido instalações para a criação da Liga Araçatubense de Futebol Society, consideramos que todo o trabalho desenvolvido se deve à diretoria constituída atualmente em seu conselho de administração pelos senhores Antônio Lírio Lourenço, Geraldo Sampaio Neto, Cleideni C. Luquete Martins, Jorge Luiz de Souza Abreu e William José Alves Bento. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja considerado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aprovação da diretoria da ABB. Dado ciência aos senhores Antônio Lírio Lourenço, Geraldo Sampaio Neto, Cleideni C. Luquete Martins, Jorge Luiz de Souza Abreu e William José Alves Bento, pelos relevantes serviços prestados à comunidade araçatubense, e que deste nosso ato seja dado ciência aos homenageados. Sala de Sessões, março do 26, vereador Eduardo Pinheiro Lois. O presente requerimento está em discussão. Ninguém se manifestando, já está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o número considerável de imóveis existentes no bairro rural de Engenheiro Taveira, considerando a impossibilidade de ligação telefônica diretamente das residências do bairro rural de Engenheiro Taveira, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada à direção da Telesp, solicitando possibilidade de extensão da rede telefônica até o bairro rural de Engenheiro Taveira, extensão essa que permitirá ligações telefônicas diretamente das residências. Sala de Sessões, março do 26, vereador José Américo do Nascimento, PTB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo se manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o conjunto habitacional Antônio Pagan está localizado fora da área central de nossa cidade, considerando que os moradores do citado bairro estão solicitando dotação de algumas benfeitorias no bairro, dentre elas a instalação de mais um aparelho de telefonia tipo orelhão, considerando que a citada reivindicação faz-se necessária devido ao fato do bairro ser populoso e os aparelhos existentes no local não serem suficientes para atendimento à contente da população, considerando que a empresa Telecomunicações São Paulo Telesp tem procurado atender sempre possível as solicitações desse legislativo, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a direção da empresa Telesp, solicitando a instalação de um aparelho orelhão no conjunto habitacional Antônio Pagan, mais precisamente na Rua 40, vereador Pedro Martinez de Souza, PL. O presente requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando a existência da resolução SE 229, de 26 de nove de 95 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, considerando que em seu artigo 1º estabelece que as dependências das unidades escolares da rede estadual de ensino poderão ser cedidas para a realização de eventos de caráter cultural, bem como para práticas recreativas ou desportivas, quando estiverem previstas atividades escolares, considerando que citada resolução não especifica o que é permitida a cessão das dependências das unidades escolares da rede estadual, também para eventos de caráter religioso, sendo que, a nosso ver, inclui-se nas manifestações culturais
Considerando que houve, por parte da delegada de ensino, indeferimento para a sessão das escolas para igrejas evangélicas em horário previsto dessa resolução, devido, segundo ela, não ser autorizada pela citada resolução, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja visitada a Secretaria de Estado de São Paulo, solicitando que verifique a possibilidade de incluir no artigo 1º da resolução também os eventos de caráter religioso. Bonifácio Campanella, vereador PDT. O presente requerimento está em votação, ninguém querendo se manifestar em discussão, ninguém querendo se manifestar em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações dos senhores vereadores. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal a necessidade de construir um obstáculo tipo lombada na rua Bolívia, no trecho entre as ruas São Bento e São Benedito. Clemente Cavazana, vereador PMDB. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal a necessidade de proceder aos reparos na pavimentação asfáltica da rua Bolívia, no trecho entre as ruas São Bento e São Benedito. Clemente Cavazana, vereador PMDB. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal a necessidade de proceder a alguns reparos na pavimentação asfáltica da rua Humberto Bergamaschi, no cruzamento da rua Jardim Brasil. No cruzamento com a rua Jardim Brasil, Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicito encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Dispensa. Com a palavra o vereador José Américo do Nascimento. Dispensa. Com a palavra o vereador do partido do PMDB, Lucas Barbosa. Dispensa. Com a palavra o vereador do PT, Luiz Antônio Boato. Dispensa. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Suspendemos a sessão por 2 minutos para que possamos receber a ordem do dia de hoje.
Passamos a ordem do dia. Primeiro item, discussão única do projeto de lei número 048/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Distrito Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, à firma Serralheria Paranatinga Limitada. Em caráter de urgência, a assessoria jurídica já exarou parecer pela legalidade do projeto. Solicito ao secretário Raul Silva que proceda à leitura do parecer. Parecer. Para o projeto vieram todos os documentos necessários à propositura do PL. O PL legal é o nosso parecer, só o melhor juízo, José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças pronunciou-se favorável. A Comissão do Comércio, da Indústria e do Abastecimento também deu parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 6º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam comissão, aprovado. Em votação, projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam comissão, aprovado. Segundo item, discussão única do projeto de lei número 050/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Grêmio Esportivo Recreativo Claudionor Cinti, objetivando o incentivo e apoio ao esporte. Em caráter de urgência, a assessoria jurídica exarou parecer pela legalidade. Solicito ao secretário Raul Silva que proceda à leitura do parecer. O PL visa autorizar o Executivo a alterar, celebrar convênio com o Grêmio Esportivo Recreativo Claudionor Cinti, objetivando o incentivo e apoio ao esporte local. O projeto veio minutado, o projeto é legal, nosso parecer, só o melhor juízo, José Corrêa Novarese. Pela Comissão de Justiça, o vereador Hélio Correia e o Clemente Cavazano exararam parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos o parecer do vereador Tadami Kawata, pela Comissão de Justiça, legal. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Grêmio Esportivo e Recreativo Claudionor Cinti. Papelão, meu. Favorável. O vereador Eduardo Pinheiro Lois é favorável ao projeto. Solicito o parecer do vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Adoque parecer do pastor Bonifácio Campaner. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer. Vereador Niriqueda. Favorável. Adoque Pereira. Favorável. Adoque Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo se manifestar, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Terceiro item, segunda discussão do projeto de lei complementar número 001/96, de autoria do vereador, de autoria do Executivo Municipal. Ele autoriza o Executivo Municipal a ceder provisoriamente funcionários do seu quadro de pessoal ao Poder Judiciário da comarca de Araçatuba, conforme especifica. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem nenhuma emenda, durante a 8ª sessão ordinária realizada em 25 de março de 1996.
O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário Lucas Barbosa da Silva que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Arlindo Marinho de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lois. Sim. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Ausente. José Américo Nascimento. Sim. Lucas Barbosa. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Sim. Tadame Gawata. Sim. Theo Crimanarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Quinze sim, 3 ausentes, senhor presidente. Aprovado por 15 votos. O quarto item é a segunda discussão também do projeto de lei complementar número 007/96, de autoria do Executivo Municipal. Ele dá uma nova redação ao inciso 2º da lei complementar número 027, de 26 de setembro de 95. O projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, nesta casa durante a 8ª sessão ordinária realizada em 25 de março corrente. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal para a verificação da votação dos senhores vereadores neste projeto. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Arlindo Marinho de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lois. Sim. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Ausente. José Merdo Nascimento. Sim. Lucas Barbosa. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Sim. Tadame Gawata. Sim. Theo Crimanarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 3 ausentes e 15 sim. Aprovado por 15 votos. O quinto item é a primeira discussão do projeto de lei complementar número 003/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a ceder provisoriamente aos funcionários do seu quadro de pessoal ao Centro de Triagem e Diagnóstico de Araçatuba, o CTDA, conforme especifica. A assessoria jurídica já exarou parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos então ao vereador Raul Silva que proceda à leitura do referido parecer. O Executivo já vem cedendo 2 funcionárias ao CTDA, sendo que o ofício do CTDA e a mensagem do Executivo são convincentes para a mantença da cessão das 2 funcionárias. PL legal é nosso parecer. José Correia Novarez. A Comissão de Justiça já exarou parecer pela legalidade e também a Comissão de Finanças pronunciou-se favorável a esse projeto. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 4º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto em grupo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Lucas Barbosa a chamada nominal para verificação da votação dos senhores vereadores neste projeto. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Arlindo Marinho de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim.
Eduardo Pinheiro Lois. Sim. Hélio Correia. Ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Ausente. José Médio Nascimento. Sim. Lucas Barbosa. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nili Queda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Sim. Tadami Gawata. Sim. Teocre Manarelli Filho. Teocre. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 15 sim. Aprovado por 15 votos. O sexto item é a discussão única do projeto de lei número 074/96, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a doar gratuitamente os lotes de terreno que especifica, localizados no bairro Moarama, Segunda Gleba, área B, e da outras providências. Em caráter de urgência, a assessoria jurídica exarou parecer pela legalidade, conforme leitura do secretário Raul Silva. O projeto, pela mensagem do Executivo, demonstra à sociedade que os beneficiários donatários já residem nos lotes indigitados. Dessa forma, o projeto resolve de forma definitiva um problema social grave. PL Legal, José Correia Novarez. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, vereador Tadami Kawata. Pela legalidade, ADOC, vereador Antônio Carneiro Silveira. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Favorável, vereador José Américo do Nascimento. Favorável, vereador Mário Mardegan. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, vereador Joaquim Pereira de Castilho. ADOC, vereador Clemente Cavazana. Favorável. Vereador Luiz Eduardo Pinheiro Lois. Favorável. Vereador Luiz Antônio Boato. Favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação do artigo 1º ao 9º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto em grupo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Sétimo item, discussão única do projeto de lei número 075/96, de autoria do Executivo Municipal. Ele autoriza o Executivo Municipal a doar gratuitamente os lotes de terreno que especifica localizado no Jardim Ouro Preto e da outras providências. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer. A mensagem do Executivo demonstra à sociedade que os beneficiários donatários já residem nos lotes indigitados. É, portanto, solução para um grave problema social. PL Legal é o nosso parecer. José Correia Novarez. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, vereador Tadami Kawata. Pela legalidade, ADOC, vereador Nili Queda. Pela legalidade, solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Eduardo Pinheiro Lois. O vereador Eduardo Pinheiro Lois está revendo o processo. Favorável, vereador José Américo do Nascimento. Favorável, vereador Mário Mardegan. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, vereador Joaquim Pereira de Castilho. Na ausência, ADOC, vereador Bonifácio Campanera. Favorável, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Favorável, vereador Luiz Antônio Boato. Favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Antônio Boato, que tem até 15 minutos para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores e senhoras. O projeto do Executivo Municipal regulariza os lotes do Jardim Ouro Preto que foram ocupados em 1988. E como nós temos um caso recente hoje de uma ocupação de área de terra no Jardim Ezequiel Barbosa, São José 2, próximo ao Caique, e que tem levado à discussão com a sociedade através de polêmica verificada nos últimos dias, pensei na importância deste projeto do Executivo Municipal, que hoje essa administração acaba regularizando, mandando para essa casa a regularização de lotes que foram ocupados em 1988. E o que isso significa? Significa que em 1988 aconteceram invasões de áreas públicas que foram reprimidas. Algumas pessoas sofreram processos na justiça, inclusive, por causa de uma luta. Houve um movimento de sem-tetos organizado na cidade, que culminou com a ocupação de várias áreas, não só essa área de Ouro Preto, do Jardim Ouro Preto, mas do São Sebastião, do Nossa Senhora Aparecida, um pedaço do Jussara, uma área verde do Jussara, no São José, no Jardim São José, no São Sebastião, em várias localizações da cidade onde existiam áreas públicas desocupadas, e a população que não aguentava mais pagar o aluguel, porque nós estávamos em 1988 e logo após o Plano Cruzado, que foi em 1986, a população não suportava mais o custo do aluguel. Havia desemprego, havia muita dificuldade na cidade de Araçatuba, e as pessoas fugindo do aluguel, fugindo da situação econômica, da crise estabelecida após Plano Cruzado naquela ocasião, em 1987, começaram este movimento que culminou nas ocupações dessas áreas de terra. Então hoje, quando a gente vê o Executivo Municipal legalizando, entregando aquelas áreas, é preciso construir um paralelo do ano de 1988 para o ano de 1996. Ver o que acontece hoje numa pequena área do São José, com 24 famílias, aconteceu em 1988 exatamente o mesmo problema. E se a gente for hoje visitar aquelas 24 famílias do São José, nós vamos encontrar o mesmo pessoal, a mesma situação, a mesma condição que nós encontramos em 1988. Gente que simplesmente não tinha o teto, mas que também não tinha a cesta básica, que não tinha o leite das crianças, que não tinha um emprego e que se assujeitavam a morar, inclusive, embaixo de uma barraca de lona preta, como está acontecendo no Jardim São José. E naquela época, também tivemos que enfrentar a polícia, o oficial de justiça, o juiz que deu a liminar, também despejando as pessoas, e tivemos todo o enfrentamento que qualquer situação de ocupação de área pública enfrenta. Naquele momento, nós do Partido dos Trabalhadores organizávamos exatamente essa população para ocupar as terras públicas, sim. E eu me lembro de algumas pessoas perseguidas naquela época, que enfrentaram a polícia, que tiveram problema inclusive com a justiça, que responderam processo posteriormente a essas ocupações, e que hoje não poderia deixar de prestar uma homenagem até singela, mas lembrando do nome dessas pessoas que corajosamente se colocaram ao lado dessa população. Eu me lembro, inclusive, um fato, que uma senhora que hoje reside numa outra área verde, lá no Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Vânia, ela estava na ocupação do São José quando a polícia chegou. E naquele momento, todos organizados, porque era uma ocupação organizada, a primeira coisa que a autoridade policial pergunta é: quem é o autor da invasão? Quem é o responsável por aquela invasão? E aí as pessoas já apontaram o dedo para
para essa senhora chamada Vânia. E disseram, é aquela mulher do chapéu lá. A mulher do chapéu que estava ajudando as pessoas numa outra área a construir a sua casa, a fazer o alicerce, a carregar água, a carregar tijolo, a demarcar o terreno, a carpir o terreno. Foi apontada, inclusive, naquele momento, como a líder daquele movimento lá no Jardim São José. E eu me lembro agora que recentemente, quando aconteceu os casos verificados no Ezequiel Barbosa, a primeira pergunta que a autoridade, no caso, a Secretaria de Habitação, fez foi: quem é o autor da invasão? Quem é aquele que organiza, que está organizando o movimento de ocupação? E aí o prefeito não titubeou, disse: é o vereador Boato. É o vereador Boato que está organizando, que fez a invasão. Acontece que nós sempre levamos alguém tem que assumir. Assim como a Vânia, a mulher do chapéu, foi apontada naquele momento como a líder, a pessoa que estava organizando aquelas pessoas, que ao invés de dizer a nossa necessidade, é a nossa precisão, é a nossa fome, é o nosso desespero, que foi o que fez com que nós viéssemos suportar tudo isso, todo esse processo de humilhação, mas nos organizamos e ocupamos uma área pública que está abandonada, sem utilização social nenhuma, e nós ocupamos, sim senhor, porque precisamos de teto, precisamos de moradia, e a Carta das Nações Unidas, da ONU, também já declarou, na Declaração dos Direitos Universais da Pessoa Humana, já declarou que o direito de moradia era um direito fundamental da pessoa humana, e não precisava nem de lei, bastava ser pessoa humana, bastava existir enquanto pessoa humana, e já tinha o direito de viver sobre um teto, de ter o direito à moradia. Então, é muito difícil justificar, senão pelo desespero, porque que justificativa nós teríamos para um chefe de família colocar a sua esposa e seus filhos debaixo de uma lona preta? E nós, se formos hoje verificar quem estão ocupando as áreas de terra lá no Jardim São José, nós vamos encontrar as mães famintas, os chefes de família desempregados, os filhos desempregados, vivendo precariamente e suportando todo tipo de humilhação. Eu me lembro que quando aquele movimento ganhou força na imprensa e a população tomou conhecimento daquilo que estava se passando naquele momento, onde 8 áreas estavam sendo ocupadas, inclusive a do Ouro Preto, algumas famílias se dirigiram até as áreas de ocupação. E me lembro de um fato, inclusive, que marcou profundamente, quando a moça que foi lá para ver o que eles precisavam em termos de alimento, de agasalho, porque já sabia que aqueles que estavam ocupando eram pessoas que estavam famintas, estavam com fome, estavam precisando de emprego, de trabalho, de salário, entende? De um pouquinho de dignidade, e deparou com uma mãe que tinha um copo de leite para uma criança recém-nascida. E a mãe fazia a criança dormir, era cedo ainda, era bem de tardezinha quando a noite caía. E a mãe enganava a criança para que a criança pudesse pegar no sono logo e dormir, porque a criança estava com fome. E aquele copo de leite era o único que a mãe tinha. Então, quando a criança acordasse no meio da noite, aquela mãe ia servir na mamadeira aquele copo de leite que ela tinha comprado no bar lá do Mão Divina. Então, é essa situação que a gente enfrenta. Então, é preciso que a municipalidade, que a Secretaria de Promoção Social do município de Araçatuba, que a primeira-dama, que o Fundo de Solidariedade, que as autoridades competentes vá em socorro a essa população, que mande os assistentes sociais, mande os médicos, manda simplesmente o atendimento social do município a atender aquelas famílias e não permita que a violência possa acontecer contra essas famílias. Eu queria simplesmente dizer que quando a prefeitura agora recente foi saber quem era o líder mesmo, depois de acusar o vereador Boato, chegou na ocupação e percebeu que tinha gente que fazia 4 meses que estava lá, tinha gente que fazia 8 meses que estava lá, e tinha gente que fazia mais de 1 ano que estava debaixo de um teto, de um cômodo, sem banheiro, morando lá no terreninho da prefeitura. Então a prefeitura descobriu que havia uma falha, não
não a liderança de um vereador, mas existia uma falha na própria Secretaria de Habitação que não estava conduzindo perfeitamente, devidamente o processo de destinação das áreas públicas. Então a Prefeitura, se por um lado organiza os terrenos hoje, legaliza os terrenos, que é um ato louvável do Executivo Municipal, do Prefeito Municipal, Domingos Andorfato, de repente ameaça com expulsão daqueles que estão morando hoje lá no São José. É preciso ter a mesma consciência, o mesmo peso, a mesma medida para esses que estão ocupando lá. E finalizando, eu gostaria de dizer que é preciso nesse momento lembrar das pessoas que lideraram esse movimento em 88 e que sofreram perseguição, inclusive respondendo processo judicial como líderes dessas invasões, que hoje são bairros normais, como o Jardim Ouro Preto. Passamos lá e não percebemos que existiu uma ocupação. E hoje o Executivo Municipal entrega os lotes legalizados para aquela população que passa a ser dono do lote, dono da casa. E adquiriram por um processo de luta que é louvável e que se registre na cidade de Araçatuba. Então eu gostaria de lembrar da pessoa de Edson Lopes, que lutou muito, é um operário que lutou muito nessa questão da legalização, principalmente na questão do Ouro Preto. De Hélio Consolaro, ex-vereador dessa casa, que em 88 era o vereador que estava no exercício do mandato, representando o Partido dos Trabalhadores, e também liderou e também organizou e contribuiu muito com essa luta. Lembrar também do Josué Barbosa, que hoje mora lá no Ezequiel Barbosa, e também morava perto de uma ocupação na Rua Isamar, ali da São Sebastião. Josué Barbosa, que também figura muito conhecida na cidade de Araçatuba e que também sofreu as consequências da liderança desse movimento. Lembrar das pessoas, inclusive eu estive presente no movimento em 88 e fui eleito vereador nesse mesmo ano, naquelas eleições. De Aparecido Sério da Silva, que também, como uma das lideranças do Partido dos Trabalhadores, estava atuando nessa questão, inclusive como advogado do movimento, advogado que é. E Carlos Nova, que também esteve presente nessa luta, advogado que é também, se colocou ao lado dos ocupantes desses lotes públicos. Queria lembrar finalmente de uma figura póstuma que morreu antes que visse a legalização desses terrenos, mas foi um grande lutador que lutou bastante e esteve presente, inclusive a população de todas essas áreas deve lembrar da figura de José Roberto de Oliveira, nosso companheiro, que tanto lutou também em 1988 para que esse movimento vingasse e surtisse seus efeitos, dando um teto para as pessoas que tanto lutavam naquele momento pela casa própria. Então, José Roberto de Oliveira, falecido recentemente em dezembro, não pôde ver a legalização final desse projeto, desses lotes, mas nós rendemos aqui a nossa homenagem póstuma a José Roberto de Oliveira, que tanto lutou, e também todos esses companheiros que lutaram tanto por essa possibilidade que um dia traria definitivamente o direito à moradia, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrado na Carta da ONU e consagrado na nossa Constituição Federal. O projeto está em discussão. Continua em discussão, ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 9º. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 8º item. Discussão única do projeto de lei número 090/96. De autoria do Executivo Municipal. Ele dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 9.933,72, destinado ao pagamento de medição final das obras de construção do prédio para abrigar o Instituto Médico Legal, o ML. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicita ao secretário que proceda a leitura do parecer. O Executivo tem competência para a iniciativa do projeto. O projeto é legal, nosso parecer, Araçatuba, março 96, José Corrêa Novarese. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, Tadami Kawata. Pela legalidade, Adoc Pereira.
Pela legalidade, solicitamos parecer da Comissão de Finanças, vereador Eduardo Pinheiro Lois. Favorável, vereador José Américo do Nascimento. Favorável, ADOC, vereador Niliqueda. Favorável, solicitamos parecer da Comissão de Urbanismos, Obras e Serviços Públicos. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável, vereador Joaquim Pereira de Castilho. ADOC, vereador Niliqueda. Favorável, vereador ADOC Pereira. Favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo se manifestar, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nono item, discussão única do projeto de lei número 093/96, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta a área de terra de classe de bens de uso do povo, transferindo a classe de bens dominiais, objetivando a sua doação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em caráter de urgência, a assessoria jurídica exara parecer pela legalidade, conforme a leitura do secretário Raul Silva. O equívoco é do Executivo. Há que se corrigi-lo. O projeto é o único caminho. PL é legal, nosso parecer salvo o melhor juízo, José Corrêa Novarese. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade, Tadami Kawata. Pela legalidade, ADOC Pereira. Pela legalidade, solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, Eduardo Pinheiro Lois. Favorável, José Américo do Nascimento. Favorável, Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 10º item, discussão única do projeto de lei número 060/96, de autoria do Executivo Municipal. Ele desafeta a área de terra de classe de bens de uso comum do povo, transferindo a classe de bens dominiais e autoriza a concessão de direito real de uso à mitra diocesana de Araçatuba. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade, conforme leitura do vereador Raul Silva. Vieram para o processo os documentos necessários. O PL é legal, nosso parecer só o melhor juízo, José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça exarou o parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças também pronunciou-se favorável. O projeto está em discussão, tem 15 minutos, ninguém querendo discutir. O projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 5º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 11º item, a segunda discussão do projeto de lei número 043/96, de autoria do vereador Joaquim Pereira de Castilho. Ele institui o Dia dos Bombeiros no município de Araçatuba. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 12º item, primeira discussão do projeto de lei número 030/96, de autoria do vereador Hélio Correia. Dispõe sobre a colocação de caixas... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Solicito adiamento para discussão desse projeto por até 3 sessões. Submeto a apreciação do plenário o requerimento verbal do vereador Niliqueda. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 13º item. Senhor presidente. Pois não. Solicito o adiamento desse projeto por 10 sessões. Por 3. O vereador Eduardo Pinheiro Lois submete-se à apreciação do seu projeto ao plenário por adiamento por 10 sessões. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado. Fica adiada por 10 sessões o 13º item. O 12º fica adiado por 3 sessões. 14º item. Primeira discussão do projeto de lei número 040/96, de autoria do vereador Eduardo Pinheiro Lois. Disciplina o sistema de desligamento de água e da outras providências. Eu solicito o adiamento por 6 sessões. Submeto a apreciação do plenário o requerimento verbal do autor do projeto, Eduardo Pinheiro Lois, por adiamento de 6 sessões. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 15º item.
É a discussão única do projeto de lei número 046/96, de autoria do vereador Teucri Manarelli Filho. Ele declara de utilidade pública o Sindicato Rural da Alta Noroeste. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicitamos ao vereador Raul Silva que proceda à leitura do referido parecer. O projeto visa declarar de utilidade pública o Sindicato Rural da Alta Noroeste. Pela legislação vigente, diversos sindicatos locais foram agraciados com a declaração de utilidade pública. A documentação está em ordem dentro das disposições legais. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça exarou parecer pela legalidade. A Comissão de Finanças pronunciou-se favorável. Solicitamos o projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 16º item, discussão única do projeto de lei número 057/96, de autoria do vereador Raul Silva. Declara de utilidade pública a Associação da Ação Comunitária. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicito ao secretário Raul Silva que proceda à leitura do parecer. Para o processo vieram os documentos necessários, atendendo às exigências da legislação pertinente. PL legal, é nosso parecer. José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça já exarou parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças também mostrou-se favorável ao projeto. O projeto está em discussão, ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação do artigo 1º ao 3º, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 17º item, a discussão única do projeto de decreto legislativo número 065/95, de autoria do vereador Hélio Correia. Denomina Elvélcio Neres de Souza, atual Rua 6, localizada no Distrito Industrial de Pequenos Resíduos Alexandre Biagi. O projeto constou na pauta da ordem do dia da terceira sessão extraordinária de 12 de 95, tendo sido adiado por 4 sessões. O projeto constou da pauta da ordem do dia da quarta sessão ordinária de 26 de 2 de 96, ocasião em que foi adiado por mais 4 sessões. O projeto constou na pauta da ordem do dia da oitava sessão ordinária do 25 de março de 96, ocasião em que foi adiada por uma sessão para ver se a Prefeitura Municipal respondia ao requerimento. A assessoria jurídica exarou parecer pela legalidade do projeto. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer. Senhor presidente, aguardando solicitação do vereador. Parecer, o projeto está dentro das disposições da lei orgânica do município de Araçatuba e regimento interno da casa. A homenagem é justa. O projeto é legal, ao nosso parecer. Salvo o melhor juízo, José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exarou parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças também, por maioria absoluta de seus membros, pronunciou-se favorável ao projeto. Pela Comissão de Cultura, o vereador Luiz Antônio Boato e Bonifácio Campanella exararam parecer favorável. Solicitamos parecer ad hoc do vereador Antônio Carneiro da Silveira pela Comissão de Cultura. Favorável. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o artigo 2º, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto em globo, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 18º item, discussão única do projeto de decreto legislativo número 013/96, de autoria do vereador Pedro Martinez de Souza. Senhor presidente. Pois não. Tendo em vista a necessidade de se fazer uma emenda, a assessoria já está providenciando. Eu gostaria que a Vossa Excelência suspendesse por 5 minutos até providenciar uma emenda. Eu submeto a apreciação do plenário o requerimento verbal do Pereira, que o 18º item passa para o último, na inversão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 19º item. Eu gostaria da mesma forma, senhor presidente, pedir para que fosse para que está se providenciando uma emenda também. Fica para o penúltimo item, se o plenário assim decidir. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. 20º item, discussão única do projeto de decreto legislativo número 015/96, de autoria do vereador Pedro Martinez de Souza. Denomina Dr. Alfredo Dantas de Souza, Unidade Básica de Saúde.
projetada a Rua Manuel Carvalho do Santana, no trecho compreendendo entre as ruas do Fundadores e Rodolfo Miranda. A assessoria jurídica deseja parecer pela legalidade. Solicita ao secretário que proceda à leitura do parecer. O projeto está dentro das disposições da lei orgânica do município de Araçatuba e o regimento interno da casa. A homenagem é justa, é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça deseja parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. Pela Comissão de Cultura, o vereador Luiz Antônio Boata e Bonifácio Campanella exararam parecer favorável. Solicitam parecer ad hoc do vereador Clemente Cavazana pela Comissão de Cultura. Pela legalidade, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Em votação, o artigo 2º. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto em grupo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 18º item. Senhor presidente. Pois não. Há um pedido de suspensão da sessão feito pelo vereador Pereira para que possam ser colocadas emendas nesses dois últimos projetos de sua autoria. Submetemos a apreciação do plenário o requerimento verbal do vereador Pedro Martinez de Souza Pereira. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Então fica suspensa por até 5 minutos para que o 18º e o 19º item da pauta sejam submetidos à emenda. Retornamos ao expediente da ordem do dia. O 18º item, discussão única do projeto de decreto legislativo número 0... Para a última. 19º item. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 014/96, de autoria do vereador Pedro Martinez de Souza. Ele denomina de professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miloc, a EMEI localizada no bairro Dona Amélia. Assessoria jurídica deseja parecer pela legalidade. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do parecer. O projeto está de acordo com as disposições da lei orgânica do município de Araçatuba e regimento interno. A homenagem é justa, o projeto é legal. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo, José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça deseja parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças também pronunciou-se favorável ao projeto. Pela Comissão de Cultura, o vereador Luiz Antônio Boata e o Bonifácio Campanella exararam parecer favorável. Solicitamos parecer ad hoc do vereador Clemente Cavazana pela Comissão de Cultura. Favorável. O projeto está em discussão. Senhor presidente, solicita ao senhor secretário que proceda à leitura de uma emenda apresentada ao projeto pelo vereador Pedro Martinez de Souza. Emenda modificativa. Na emenda e no artigo 1º do projeto de decreto legislativo 01996, onde se lê professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miloc, leia-se professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miloc, abre parênteses, Mariazinha, fecha parênteses, Sala de Sessões, abril 96, Pedro Martinez de Souza, vereador PL. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Antônio Boato, que tem até 15 minutos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores ouvintes, nós, ao darmos parecer no presente projeto, que denomina Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, a EMEI localizada no bairro Dona Amélia, nós falamos um pouco da professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, como, inclusive, nossa mestra foi professora desse vereador quando nós fazíamos o curso ginasial no Instituto de Educação, no IE. E a professora, ela nunca foi conhecida como Maria Sanches. Nós a chamávamos carinhosamente como Mariazinha. E nós, inclusive, sempre tivemos muito carinho pela professora Mariazinha, era Dona Mariazinha, porque também, por outro lado, ela gostava de assim ser chamada. Então, quando
começava o ano letivo e a professora ia à frente dos alunos para se apresentar, a professora sempre se apresentou com o nome de Mariazinha. Ela sempre disse: meu nome é Mariazinha, professora Mariazinha, e me chamem de Mariazinha. Então esse vereador, agora inclusive na função do mandato, inclusive integrante da Comissão de Cultura dessa casa, quando nós estamos vendo algumas pessoas que pertenceram ao nosso círculo de amigos, círculo de amizades, que foram nossos professores, foram nossos mestres, enfim, e que já deixaram esta existência e hoje são homenageados pela Câmara dos Vereadores, nós, volta e meia, fazemos alguma sugestão. Como fizemos no projeto que denominava uma rua de nossa cidade, a Clóvis Fernandes, que foi vereador nessa casa, e nós fizemos, no momento da homenagem, a sugestão para que o vereador autor, o próprio autor, fizesse até por uma questão, nós fizemos até a sugestão para o autor por uma questão até de elegância e de ética, porque o próprio vereador autor deveria apresentar a emenda e não o outro vereador, porque a matéria é do próprio vereador. E acho, inclusive, pelo entendimento que temos, nesses 8 anos praticamente de mandato nessa casa, que quando o projeto é de autoria de um outro vereador, se sugere, preferentemente, que o próprio autor, o próprio vereador, faça as alterações no seu projeto. E deixamos para emendar os projetos do Executivo livremente, porque não são de autoria dos próprios colegas vereadores. Então, nesse caso, nós fizemos uma sugestão e o nosso parecer foi o seguinte: a professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miló é sem dúvida merecedora desta homenagem. O projeto está perfeito, vieram preenchidos todos os quesitos exigidos para tal, conforme resolução da Câmara. Sugerimos, porque conhecemos a homenageada, tendo sido este vereador, seu aluno, que a denominação constasse Mariazinha, ao invés de Maria, pois era assim que gostava de ser chamada e também que sempre foi conhecida. É o parecer. Nós exaramos o parecer e o parecer foi acompanhado pelo membro da Comissão de Cultura, vereador Bonifácio Campaner. Acontece que a emenda apresentada diz o seguinte, que o nome, pelo autor, que é o vereador Pedro Martinez de Souza, que a EMEI seria chamada Professora Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, entre parênteses, Mariazinha. Então nós gostaríamos de manter a nossa sugestão como Mariazinha Sanches de Oliveira Costa Miló, principalmente porque ela sempre foi conhecida. Eu tive que associar a figura, inclusive não sabia nem que tinha falecido, a minha ex-mestra, Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, com aquela antiga professora desse vereador no tempo do colégio, no tempo do ginásio, que era a nossa querida professora Mariazinha. Eu acho que todos que passarem pela EMEI e virem o nome Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, provavelmente vão ter mais dificuldade do que se vissem Mariazinha Sanches de Oliveira Costa Miló, porque Mariazinha era o nome que ela era conhecida e, além do mais, que gostava de ser chamada, pelo menos naquela época que fomos seu aluno. Então eu gostaria de simplesmente que a nossa sugestão fosse acatada pelo vereador autor, embora o vereador autor é o pai da matéria e deve assim decidir. Esse é o... Não, mas a emenda diz o seguinte, que continua Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, entre parênteses Mariazinha. Então, se for colocado entre parênteses Mariazinha, eu acho que deixa então Maria Sanches de Oliveira Costa Miló, porque ela sempre foi conhecida como Mariazinha, gostava de ser chamada de Mariazinha e depois de falecida recebe uma homenagem com o nome sem considerar o diminutivo que ela tanto gostava, tanto pedia para as pessoas chamarem. E eu simplesmente
tenho conhecimento disso porque, felizmente, pude ter a honra, o prazer de ser seu aluno, ter sido seu aluno quando estudei o curso ginasial. Então eu não vejo por que não colocar o nome Mariazinha em diminutivo, porque muitas pessoas, inclusive, têm até o próprio registro de nascimento como Terezinha, como Mariazinha, e às vezes a Terezinha não é Terezinha, é Tereza, mas as pessoas chamam carinhosamente de Terezinha e não há motivo nenhum para que a homenagem seja tão séria, levada a efeito com o nome de registro da pessoa. Mas é possível registrar, inclusive com o apelido. Inclusive esse vereador Boato, está fazendo um projeto a uma pessoa que vai levar o nome simplesmente na rua ou na praça com o seu apelido, porque ele foi conhecido simplesmente pelo apelido a vida inteira. Então não justifica, porque o nome não tinha nada a ver, e é preciso homenagear as pessoas como elas foram conhecidas, como elas gostavam de ser conhecidas e tratadas. Uma parte, será? Pois não, vereador. Eu acho que deve ter tido um erro de datilografia na letra minúscula. Mariazinha automaticamente será escrito automaticamente com letra maiúscula. Não, eu não estou me referindo ao minúsculo da letra, excelência. Eu estou me referindo ao nome. Porque colocar entre parênteses Mariazinha, com letra maiúscula ou minúscula, não altera. Eu não sei se eu estou fazendo me entender com a sugestão. A sugestão que este vereador fez, enquanto ex-aluno da professora Mariazinha, é de que o nome da professora fosse inscrito na lei e na parede da EMEI como Mariazinha mesmo. Mariazinha Sanches de Oliveira Costa Miló, como ela sempre gostou de ser chamada. Então eu gostaria de que esta professora, minha querida professora Mariazinha, fosse homenageada com o nome Mariazinha e que todos, como a conhecem, Mariazinha, tivessem na homenagem o registro Mariazinha como um registro histórico, porque ela passa a pertencer à história de Araçatuba com esta homenagem que a Câmara dos Vereadores lhe concede. Mas, se o vereador autor não acatar, não tem problema nenhum, o projeto é do vereador Pedro Martinez de Souza, não é do vereador Boato, infelizmente. Pronto. Boa parte, excelência. Pois não, excelência. Eu vou atender o seu pedido. Então, automaticamente, eu pediria ao pessoal da assessoria que colocaria o nome Mariazinha Sanches de Oliveira Costa Milota. Eu não sei. Não, eu acho não, Mariazinha fica ruim. É Mariazinha, mesmo que ela gostasse de se chamar. Eu não sei se a sugestão é válida, por isso que... Mas se é válido, colocar Mariazinha, o nome dela em vez de Maria, né? Porque ela sempre gostou de ser chamada no diminutivo, e foi assim que ela se tornou conhecida no magistério, nos seus longos anos de magistério, por toda a sua vida, né? Mariazinha. Está atendido o vosso pedido. Então tá bom, eu agradeço a aquiescência do vereador Pedro Martinez de Souza, autor do projeto, e eu acredito que isso contemplaria a própria professora Mariazinha, se viva estivesse. Eu acho que ela gostaria muito e ficaria muito contente de ser homenageada como Mariazinha. Vereador Raul Silva. Eu quero, aliás, eu já conversei também com o vereador Pereira, reforçando a sua tese e o seu pedido. Um colega, professor durante vários anos, da Mariazinha mesmo. Então, o correto é Mariazinha, eu pedi também... Vereador Raul Silva, isso fere os princípios da casa... Parece que fere os princípios da casa colocar o nome no diminutivo ou apelidos. Não é verdade. Eu gostaria de consultar a assessoria jurídica. Me suspender essa sessão por 5 minutos, colocar em votação, só para analisar esse fato. Não era bom adiar esse projeto para uma sessão e consultar a família para não correr o risco que é diminutivo. Às vezes é carinhoso, mas é diminutivo. Hein, Pereira? Suspende por uma sessão, Pereira, para consultar a família. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência suspendesse por uma sessão, automaticamente vou consultar a família, porque nós queremos homenagear e simplesmente foi uma professora que deixou muitas amizades. Essa mesa agradece a compreensão do vereador Pereira. E então fica adiado, submeta a apreciação do plenário o adiamento por uma sessão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Fica adiado por uma sessão.
18º item, discussão única do projeto de decreto legislativo número 013/96, de autoria também do vereador Pedro Martinez de Souza Pereira. Ele denomina de Sebastiana Ferraz da Silva o abrigo para veículos oficiais localizado de frente à Prefeitura Municipal de Araçatuba. A assessoria jurídica exara parecer pela legalidade. Solicita ao secretário que proceda à leitura do parecer. O projeto está dentro das disposições da lei orgânica do município de Araçatuba e regimento interno da casa. Homenagem é justa, é o nosso parecer. José Corrêa Novarese. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças pronunciou-se favorável. Pela Comissão de Cultura, o vereador Luiz Antônio Boato e Bonifácio Campanelli exararam parecer favorável. Solicitamos parecer do vereador Niliqueda pela Comissão de Cultura, ADOC. Favorável. O projeto está em discussão. Aliás, eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de uma emenda modificativa feita também pelo vereador Pereira. Emenda modificativa. Na ementa e no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 03/96, onde se lê Sebastiana Ferraz, leia-se vereadora Sebastiana Ferraz. Sala de Sessões, abril 96, Pedro Martinez de Souza, vereador PL. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Antônio Boato, que tem até 15 minutos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores ouvintes, projeto em questão da denominação denomina Sebastiana Ferraz da Silva o abrigo para veículos oficiais localizado de frente à Prefeitura Municipal de Araçatuba. Eu gostaria primeiramente de dizer que a notícia ontem, veiculada pela Folha da Região, jornal Folha da Região, trazendo uma pesquisa eleitoral, nos contemplou com o nome sendo indicado na pesquisa. E foi a primeira vez que o nosso nome foi colocado numa pesquisa, desde os 8 anos ou mais de vida pública. Nós temos 8 anos de mandato, mas desde 1982 nós somos militantes políticos. E nós nunca fomos citados em nenhuma pesquisa. O vereador Boato nunca teve em nenhuma pesquisa. Eu sei que esse fato está longe das eleições e não tem, inclusive, talvez, nenhuma indicação para aqueles que estão eleitos ou não eleitos. Mas 4 vereadores indicados, somente 4 vereadores foram indicados pela população e tiveram mais de 1% de registro na pesquisa. E nós, pela primeira vez, fomos citados numa pesquisa eleitoral de intenção de voto. Então isso, de certa forma, agrada, de certa forma, nos contempla e nós gostaríamos de simplesmente registrar esse contentamento em ter visto nosso nome na pesquisa que se verificou para prefeito e vereador na cidade de Araçatuba, principalmente porque a pesquisa para vereador não foi estimulada, não sugeriram o nome de nenhum e a população que foi perguntada tinha que lembrar o nome de um vereador e declarar, inclusive, que está disposto a votar nesse ou naquele vereador. O projeto que estamos discutindo e que dá nome a uma ex-vereadora dessa casa. Seria preciso que a gente discutisse esse projeto para também dizer quem foi Sebastiana Ferraz da Silva. Porque Sebastiana Ferraz da Silva, para lembrar historicamente a figura, seria interessante dizer que ela foi a esposa, a dona Sebastiana, do finado João Cuiabano, que foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual e foi um político que fez e pertence à história política do município de Araçatuba, como grande político dessa cidade, que foi o João Batista Botelho, João Cuiabano. Então, Sebastiana Ferraz da Silva foi a sua esposa e foi mais do que, entre outros atributos, outros quesitos históricos, inclusive,
que lhe atribuem, foi vereadora com assento nessa casa. Queria comentar, inclusive, que esta Câmara de Vereadores possuiu apenas 2 vereadoras, 2 mulheres que chegaram ao cargo de vereador por um processo de eleição democrática, pelas urnas, pelo resultado das urnas, que foi a professora Maria José Bedran de Castro, né, ainda militante no direito em nossa cidade, né, advogada que é, e a ex-vereadora Sebastiana Ferraz da Silva, que foi esposa então do João Cuiabano, e foi uma vereadora, inclusive o projeto do vereador Pedro Martinez de Souza, ao qual nós cumprimentamos pela feliz iniciativa de homenagear esta ex-vereadora da casa, isso, com o abrigo para veículos oficiais de frente à Prefeitura Municipal de Araçatuba. Eu até acho discutível aquela obra do abrigo da Prefeitura Municipal enquanto utilidade, enquanto necessidade. Eu acho que o abrigo, depois de pronto, inclusive, acabou por confirmando a sua desnecessidade, a sua enfim, que o projeto não era de nenhuma necessidade para o município nesse momento, inclusive. Mas o abrigo está lá e o vereador Pedro Martinez de Souza, então, inclusive com a iniciativa de homenagear Sebastiana Ferraz da Silva, inclusive nós sugerimos que fosse colocado o termo vereadora Sebastiana Ferraz da Silva, simplesmente para também colocar o pronome de tratamento, porque todo ex-vereador é sempre vereador. É o pronome de tratamento que adquire aquele que se elege por um mandato vereador, e uma vez deixando o mandato, ele continua sempre vereador, não no exercício, mas a pessoa, o nome inclusive, continua sempre sendo lembrado como ex-vereador e sempre vereador, Sebastiana Ferraz da Silva no caso. Então, eu acho até que a obra é discutível, acho que pela importância, por ela ter sido uma das poucas ou das 2 únicas vereadoras que tiveram assento nessa casa, precisaria mesmo ser contemplada como uma homenagem. Acho até que poderia ter recebido uma homenagem até outra que não fosse aquele telhado, aquela obra discutível lá de frente da prefeitura. Mas está aí a homenagem, é merecedora, é meritória. Sebastiana Ferraz da Silva merece ser registrada na história, principalmente como vereadora dessa casa. Queria comentar, inclusive, que a legislação eleitoral mudou. E mudou favorecendo, inclusive, as mulheres. Porque no percentual de candidatos dos partidos, 20% das vagas são destinadas às mulheres, são reservadas às mulheres. Isso significa que cada partido terá um número em Araçatuba de 18 homens, né? E ele não terá nenhuma vaga a mais para ocupar das 23 vagas, porque as outras 5 são reservadas para as mulheres. Mesmo que o partido não preencha com candidatas mulheres, as vagas ficam reservadas e ficam, inclusive, sem ser preenchidas, porque não pode ser preenchido com homem. Inclusive, é um avanço da legislação eleitoral que possibilitará que essa casa volte a ter uma vereadora, ou 2 vereadoras, ou mais vereadoras, inclusive, a partir da próxima legislatura. Inclusive eu espero, porque tem muitas candidatas, boas candidatas, já se apresentando aí como pré-candidatas num período ainda pré-eleitoral, mas que tem gabarito, condições de vir para essa Câmara de Vereadores e preencher, inclusive, a representação feminina que vem faltando nas últimas legislaturas dessa casa. Só realmente há muitos anos atrás foi contemplada com a presença na mesma legislatura da vereadora Sebastiana Ferraz da Silva, que hoje é homenageada por essa casa, e da vereadora Maria José Bedran de Castro, inclusive cumprindo o mesmo mandato, na mesma legislatura. Então, eram essas nossas considerações, senhor presidente, registrando simplesmente que Sebastiana Ferraz da Silva foi ex-vereadora dessa casa, e assim ela está sendo homenageada por deferência do vereador Pedro Martinez de Souza, que teve a feliz iniciativa de apresentar esse projeto a essa casa. Ninguém mais querendo se pronunciar, o projeto está em votação. Em votação,
a emenda do vereador Pereira. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 1º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o artigo 2º, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto em grupo com a emenda do vereador Pereira. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Consultamos, o plenário se dispensa da redação final o projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Damos por encerrada a 9ª sessão ordinária do dia 1º de abril de 1996 da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo. Tenham todos os senhores uma boa noite.